Oi, sétimo ano. Nossa aula agora de redação. Nós iremos fazer um resumo, então, sobre resenha e sinopse, certo? Então, vamos lá. Eu coloquei aí um resuminho, um esquema, falando em relação à estrutura do texto e também falando a questão das características dos objetivos, falando também com relação à linguagem. Nós vamos ver que gênero textual é esse, para que ele serve. Então, a gente tem aqui no esquema a seguinte apresentação. O objetivo desse gênero textual é trazer um posicionamento de forma crítica sobre um determinado objeto. Esse objeto, considerado um objeto cultural, então, o que são as resenhas? São os textos que vão trazer realmente a divulgação de um conteúdo, de um objeto cultural, que pode ser um livro, um filme, uma série, pode ser também uma peça de teatro, como vocês estão vendo aí no próprio resumo, no próprio esquema, e ele vai trazer esse conteúdo também de forma subjetiva. Mas o que é isso, professor? O que é ser subjetivo? É mostrar o seu ponto de vista particular, seu ponto de vista pessoal. Então, quando eu falo assim, isso aí é muito subjetivo, significa que cada um vai ter uma opinião diferente em relação a tal conteúdo. Então, a resenha é um tipo de produção textual que vai sempre trazer um conteúdo de apresentação, como eu falei, de um livro, de um filme, de uma série, e traz de forma subjetiva, destacando aquelas informações que são consideradas mais importantes. E junto com elas um ponto de vista crítico, uma avaliação crítica. Geralmente esses textos eles são veiculados em sites, jornais, revistas, blogs, catálogos e até mesmo no nosso livro didático, não é? Porque para a gente apresentar esse gênero textual, a gente tem esses exemplos aí na nossa apostila, né? Então, nós temos aqui o esquema da resenha. O que acontece? No nosso dia a dia, a gente usa muito esse gênero textual. Por quê? Porque a gente lê muito, independente da matéria que a gente está estudando. Como, por exemplo, os cursos de língua portuguesa, inglês, espanhol, história, geografia, biologia. Ou seja, cada curso tem sua particularidade. Mas esses tipos de matérias, elas trabalham essas produções de gênero resenha justamente por quê? Porque ela é uma forma de apresentar determinado livro, determinado assunto, determinado ponto de vista. Então, a resenha, quando você produz, você automaticamente está aflorando o seu senso crítico a respeito de um objeto cultural, de uma obra qualquer. Então tá, professor, mas quem que é o público-alvo dessas produções? São as pessoas que se interessam por determinado assunto, por determinado livro, como, por exemplo, eu quero assistir uma série muito interessante. O que eu posso procurar? Uma resenha para eu saber se eu vou querer ou não assisti-la. Se ela é boa, se ela não é. Ou eu quero ler um livro que de repente tem volume 1, 2 e 3. Mas antes eu quero, se eu ler uma resenha a respeito, eu vou me identificar melhor. Então, a resenha é como se fosse uma apresentação para que a pessoa decida se ela quer ou não ler, assistir, certo? E quais são as características em relação à estrutura desse texto? O que a gente pode marcar aí? Ela apresenta um resumo breve da obra, mas eu não posso simplesmente pegar um livro e apresentar o que eu tenho a dizer, dar minha opinião, se eu não apresentar a obra, se eu não falei sobre o que é. Então, eu tenho que apresentar primeiro um breve resumo, não pode ser uma coisa muito extensa, e só logo após disso eu vou fazer o meu posicionamento crítico, ou seja, a minha opinião. Então, essa é uma parte do texto que vai ser considerada de forma subjetiva, mas dentro dessa parte eu também tenho que fazer comentários relevantes com relação à obra, trazendo assim uma defesa para o meu argumentos de tal ponto de vista. Dizer qual que é a relevância, qual que é a importância, de repente, desse livro, dessa série, dessa obra que você está analisando.
como que você critica, como que você manifesta a estreia de alguma coisa ou a apresentação de algo, certo? O assunto relacionado, ou também em relação à questão de uma novela, eu posso fazer uma resenha de um livro, de uma série, certo? Até mesmo de um show, qualquer obra cultural. Só que para eu apresentar meu ponto de vista, eu tenho que ter argumentos. E para eu argumentar dentro de qualquer produção de texto, eu preciso conhecer também as estratégias argumentativas com relação à minha linguagem e como eu vou apresentar as minhas ideias para ficar claro, um texto coerente, um texto coeso, não ficar tudo emendado ou confuso para o meu leitor. Agora a gente vai dar uma olhadinha no gênero textual sinopse. O que é a sinopse? Então, eu tenho que a sinopse é um gênero predominantemente expositivo, cujo objetivo é apresentar uma breve descrição do objeto a que se refere, que também pode ser um livro, um filme, uma peça de teatro, um filme, um show. Aí também ela vai trazer para o leitor uma espécie de interesse, ela vai despertar o interesse do leitor. De modo geral, eu apresento uma linguagem objetiva, diferente agora da resenha, que é subjetiva. A sinopse tem uma linguagem objetiva, mas também, dependendo da situação comunicativa, ela pode apresentar uns traços de subjetividade, mas isso é bem leve, tá? Porque na resenha eu posso dar a minha opinião um pouco mais à vontade para isso. Já a sinopse, não. A sinopse também vai apresentar, no caso, uma ficha técnica do objeto cultural que eu estou fazendo a sinopse. Encontraremos também na sinopse, geralmente quando você lê um livro e tem aquele resumo, aquele breve comentário ali atrás do livro, ele é dito sinopse. Antigamente, quando tinha as antigas locadoras, que a gente pegava as fitas para poder assistir os DVDs de filmes, de apresentações, a primeira coisa que a gente fazia era ler essa sinopse, era ver ali qual era o gênero textual daquele filme, se era um drama, se era ação, se era comédia, era mais ou menos ali o que para eu decidir se eu tinha interesse ou não por aquela obra. Então, a sinopse é uma apresentação por isso, porque ela vai conter uma ficha técnica, ela também pode trazer aí, talvez assim, um comentário, seja de repente de um filme. Ah, esse filme ganhou um Oscar, esse filme foi premiado. Algum detalhe que é considerado bem relevante para esse objeto cultural que eu estou fazendo a minha sinopse. Ele também pode ser considerado uma característica estrutural desse gênero textual, tá? Aqui também diz que a sinopse, ela costuma ser veiculada em livros, revistas, sites, blogs, enfim, onde a gente pode ter aí também sites de busca, enfim, área da educação, que colocam sinopses para poder ajudar os estudantes e facilitar, enfim, qual seria o objetivo principal, então, desse gênero textual. Eu tenho aí que é expor informações concisas de um objeto cultural. Como eu falei, um objeto cultural, quando eu falo que esse objeto cultural pode ser um filme, um livro, uma peça teatral, enfim, qual é o público-alvo? Quem é que vai ter interesse por isso? Geralmente as pessoas que também estão à procura de um bom livro, de uma peça para assistir, quando tem alguma coisa em cartaz, a gente procura a sinopse para saber se a gente vai gostar ou não de ir até o determinado local para assistir isso aí. Agora, em relação às características desse gênero, eu tenho que ele vai apresentar para mim, quanto à sua estrutura, uma breve descrição do objeto que eu estou analisando, que eu estou fazendo a minha sinopse, acompanhado ou não de ficha técnica.
tá? Por que acompanhado ou não? Porque dependendo do objeto cultural que eu estou fazendo a sinopse, ela não vai ter a necessidade de uma ficha técnica, tá? Então, são detalhes que, por exemplo, uma peça de teatro que não tem a necessidade de ter uma ficha técnica, então não tem a necessidade de colocá-la automaticamente na minha sinopse. Geralmente é um tipo de texto curto, breve, não é um texto extenso, tá bom? E com relação às diferenças básicas, então, da sinopse e da resenha. Nós temos duas análises aqui em questão, então, duas partes estruturais de um texto. Embora apresente algumas semelhanças, a sinopse e a resenha são gêneros distintos, ou seja, sinopse é um texto conciso que apresenta as partes fundamentais de um produto cultural. Esse produto pode ser um filme, um livro, uma peça de teatro, por exemplo, e tem a função de auxiliar o público na escolha do objeto cultural. Geralmente apresenta uma ficha técnica da obra, tá? Como eu falei para vocês, se essa obra tiver a ficha técnica, se não houver, não há necessidade. Mas geralmente é a característica mais marcante da sinopse. Ficha técnica também está incluído, no caso de um filme, o elenco, o ano que esse filme foi lançado, se teve algum acontecimento, se esse filme de repente é baseado em fatos reais ou não. Ou seja, informações técnicas. No caso da resenha, constitui-se em um breve comentário de uma obra. A principal diferença entre a resenha e a sinopse é que, na primeira, há um posicionamento crítico do autor sobre o objeto a ser resenhado, apresentando argumento que o sustentem. Para estruturá-la, emprega-se a terceira pessoa do singular. Tá? Então, eu tenho aqui as diferenças relacionadas a um gênero, que no caso é a sinopse, e no outro, a resenha, tá? Então, aqui eu tenho na sinopse um texto mais conciso, um texto que eu não posso expandir tanto a minha opinião, porque o objetivo dele não é esse. E a resenha já tem um texto que ele tem uma breve apresentação para saber o que eu estou resenhando e vou ter um posicionamento crítico. Ou seja, crítico quando eu falo, não é necessariamente falar mal de alguma coisa e também não é necessariamente falar somente bem sobre aquilo. Eu posso ter um destaque de uma opinião e por ela ser uma opinião particular, ela é chamada de crítica. Então, às vezes a gente fala crítica e dá a impressão para você que eu estou dando um ponto de vista ruim, desagradável, que não favorece, e não é exatamente isso, tá? Crítica é a minha opinião, tá? E aí eu vou ter, então, essa possibilidade, essa liberdade de ter um posicionamento crítico, e aí eu vou colocar a minha opinião. Então, é um texto considerado subjetivo. Eu posso fazer isso, tá bom? E não tenho a necessidade, obrigatoriamente, de incluir a ficha técnica, tá? No caso, nesse meu objeto resenhado, no caso da resenha, ele não tem essa necessidade, só no caso da sinopse, tá? Então, eu espero que tenha ficado bem esclarecido para vocês, de forma resumida, a diferença entre esses dois gêneros textuais, os quais a gente vai fazer uma atividade agora, tá? Relacionada às páginas 29 a 38, onde vocês vão produzir para mim, primeiramente, uma sinopse e depois uma resenha, ok? Então, vamos lá praticar isso que a gente acabou de falar a respeito. Primeiramente, você vai realizar os exercícios da página 28 da página 29 à página 38. E dentro dessas páginas, nós temos, primeiramente, na página 33, a sua produção, a sua proposta 7, certo? Exercício número 10. Você já observou que as sinopses resumem informações de um dado produto cultural. Além de selecionar muito bem as informações, as sinopses têm em vista o público para o qual o texto é destinado. Agora, é a sua vez de produzir uma sinopse sobre um produto cultural de sua preferência. Filme, livro, CD, série, peça de teatro, etc. Ao produto cultural que você escolher.
Não precisa ser um lançamento, mas algo que você conheça bem, que você já tenha assistido. Não é aquilo que você ainda pretende assistir. Eu quero uma obra, um produto cultural que você já tenha domínio sobre ele. Sua sinopse integrará um caderno de sugestões. Nós não montaremos esse caderno porque estamos à distância, não é verdade? Então, você vai realizar essa atividade, que é a produção de uma sinopse de um produto cultural de sua preferência. Essa é a proposta 7. Lembrando que você deve realizá-la lá no seu material, no final do seu livro de atividades relacionado à proposta 7, ok? Você também vai realizar hoje, nós temos excepcionalmente 2 atividades que é para a gente encerrar esse material do volume 3, tá? Nós vamos realizar a produção de texto 8. Só um minutinho que tá abrindo aqui a nossa página relacionada à produção de texto 8, onde dessa vez você vai produzir para mim uma resenha dessa mesma obra cultural que você fez a sinopse, ok? Então, é uma continuação da outra. Na página 38, o exercício número 10, 9 e 10 estão relacionados à resenha. Então, essa produção de texto número 8, que é a última produção, você vai elaborar dessa vez a resenha da proposta número 7. Ou seja, na proposta 7 você apresentou a sinopse da obra que você escolheu, então na proposta 8 você vai produzir a resenha. Boa sorte, a sua atividade vai estar postada no Classroom, tá? Eu espero todas as atividades de vocês. Um beijo e até a próxima aula.